Sabe aquela sensação frustrante de passar dias inteiros, talvez até madrugadas, tomando litros de energético, só para tirar uma nota perfeitamente mediana no final? Pois é. O mais surpreendente é que usar os métodos tradicionais de estudo, na maioria das vezes, é literalmente como tentar encher um balde furado. Enquanto isso, sempre tem alguém que estudou só na noite anterior e teve o mesmíssimo resultado, não é? Estudar e aprender frequentemente parecem tarefas tão exaustivas que nosso cérebro inventa qualquer desculpa para fazer outra coisa. Mas olha só, e se o problema não for a falta de esforço, e sim a estratégia? Bom, o objetivo dessa nossa análise hoje é dissecar isso e criar um guia incrivelmente prático e de altíssima eficiência. A gente vai transformar de vez a forma como o cérebro absorve informações, deixando esses métodos ineficientes lá no passado. Beleza, vamos mergulhar nisso. Temos um protocolo super claro e sistemático pela frente. Vamos passar pela ilusão do consumo, a ciência do aprendizado, a rotina de eficiência, o método Feynman, como usar o ciclo de hipóteses com IA e, para fechar a conta, a consolidação através do sono. Então, começando com a seção 1, a ilusão do consumo, ou, como eu gosto de chamar, a armadilha da produtividade falso. Para começar, a gente precisa desmascarar o maior mito da educação moderna. Por que é que 15 horas de estudo intenso muitas vezes resultam em notas absolutamente medianas? É muito comum passarmos horas a fio nos dedicando a uma prova complexa, mas a resposta para essa frustração está justamente na falsa sensação de produtividade. A gente acaba confundindo o tempo que passa ali, sentado na cadeira, com a quantidade de conhecimento que o cérebro realmente reteve. Ou seja, a energia mental está sendo gasta no lugar completamente errado. E isso nos leva diretamente a esse contraste aqui que é fundamental. Do lado esquerdo, temos a armadilha do consumo. Ler o mesmo parágrafo 200 vezes, ou criar aquelas verdadeiras obras de arte abstratas com marca-textos neon. Fica lindo no papel, claro, mas para o cérebro, a utilidade é quase zero. Isso é estudo passivo. É o mesmo que achar que assistir a vídeos de natação no sofá vai melhorar sua técnica na piscina. Não vai rolar. Agora, olha o lado direito, o aprendizado ativo. É um processo que exige muito esforço, testagem constante e a geração ativa de conhecimento. O grande paradoxo aqui é fascinante. Facilitar os estudos com marca-textos e releituras, na verdade, atrapalha a retenção. Tornar as sessões cognitivamente mais difíceis é exatamente o que faz o aprendizado acelerar absurdamente no longo prazo. O que nos leva à seção 2, a ciência do aprendizado e como reconectar a verdadeira floresta que é o nosso cérebro. Sabe, o cérebro humano definitivamente não é uma espolha que suga informações num passe de mágica. Na verdade, ele é um sistema super complexo que exige um processo físico de reorganização, a famosa neuroplasticidade. Imagina que a nossa mente é uma floresta densa, totalmente inexplorada. Tentar aprender um assunto difícil, tipo física quântica ou um novo idioma, é literalmente como caminhar no meio desse mato sem trilha nenhuma. Você tem que empurrar galhos, você tropeça, exige um baita esforço. Mas cada vez que o caminho é percorrido, a trilha vai ficando mais marcada. Quanto mais o cérebro se esforça por ali, mais forte fica a conexão entre os neurônios. Com a repetição e o esforço certos, essa trilhazinha de terra vira uma rodovia pavimentada, onde as informações começam a fluir quase no piloto automático. E detalhe, essa rodovia é construída graças a uma verdadeira sinfonia química. Para que a neuroplasticidade realmente aconteça, 4 componentes são os donos da festa. O glutamato é a neurotransmissão que fortalece as conexões sinápticas. A dopamina, além de dar aquela motivação, grita para o cérebro: opa, isso é importante, presta atenção. A norepinefrina melhora o nosso estado de alerta. E a acetilcolina age como um marca-texto natural, sinalizando exatamente quais conexões neurais precisam ser reforçadas. Mas olha só, sem um foco profundo e um engajamento genuíno, essa química toda simplesmente não acontece. Vamos então para a seção 3, a nossa rotina de alta eficiência, focada em preparação e revisão ativa. Vamos adaptar esses princípios biológicos em um guia passo a passo. Então, o ponto crucial é o seguinte: com essa base biológica clara, o próximo passo antes de encarar provas complexas é entender a regra de Pareto, o famoso 80-20, antes mesmo de abrir a primeira página do material. A primeiríssima coisa a se fazer é mapear o território. Em praticamente qualquer exame, cerca de 20% do conteúdo vai gerar 80% dos seus resultados. Não tem cabimento tentar devorar um livro inteiro de forma linear, do início ao fim. A gente precisa analisar provas anteriores, simulados, ou focar nas palavras mais usadas de um idioma e direcionar a energia mental exatamente para onde o retorno é garantido. Com o território mapeado, entra em cena o ciclo de revisão ativa.
Pessoal, esse é o coração da autoeficiência. O protocolo é super simples, mas exige bastante energia. O ideal é estudar em blocos de no máximo 90 minutos para evitar sobrecarga cognitiva. Depois vem a parte mais importante de todas: fechar todo o material, pegar uma folha em branco e forçar a mente a esquematizar tudo, absolutamente tudo que foi lembrado. E só no final, checar o material original e corrigir os erros. Forçar o cérebro a recuperar a informação desse jeito ativa pesadamente o córtex pré-frontal e o hipocampo. Essa dor mental é, na verdade, o que vai criar aqueles caminhos neurais inquebráveis que a gente conversou agora há pouco. E avançando para a seção 4, o método Feynman, o teste definitivo de compreensão. Só que preste atenção, conseguir recuperar a informação não adianta muita coisa se ela estiver bagunçada na cabeça. A gente precisa ir além da decoreba e focar em organizar esse conhecimento. É aí que o método Feynman brilha. Ele leva o nome do Richard Feynman, um físico brilhante que ganhou o prêmio Nobel. O método é o seguinte: pegar um tema super complexo e tentar explicar usando palavras absurdamente simples, como se estivesse dando aula para uma criança de 5 anos de idade. Organizar a informação desse jeito exige um processo mental super deliberado. Pensa bem, o material original fazia sentido para o autor do livro, mas o aprendizado real só acontece quando você ativamente reorganiza tudo isso na sua própria mente. E isso ilustra brilhantemente o propósito dessa técnica. Tentar ensinar o material em voz alta revela os seus engasgos na hora. Sabe quando faltam aquelas palavras simples e a explicação trava? É exatamente ali, naquele segundo, que está a sua lacuna de conhecimento. Esse fracasso momentâneo é algo valiosíssimo. Ele aponta como um laser onde você precisa focar a sua próxima sessão de estudos. Chegamos à seção 5, ciclo de hipóteses e inteligência artificial. Como acelerar o feedback rápido. Aqui a gente entra numa visão bem dinâmica do aprendizado, o ciclo experiencial. Aprender é basicamente formar hipóteses na nossa cabeça e precisar desesperadamente de um feedback rápido para saber se essas hipóteses estão certas ou não. Isso acontece o tempo todo. A gente forma hipótese, testa o conhecimento, descobre onde errou e ajusta a compreensão. O maior erro da galera na preparação para exames é usar simulado só para confirmar o que já sabe, só para dar aquele conforto psicológico. É o oposto. Os testes e exercícios difíceis têm que ser usados como radares caçando falhas. Você precisa errar o mais rápido possível para corrigir a base, antes de tentar empilhar conhecimentos avançados em cima de um alicerce capenga. E para acelerar drasticamente esse ciclo de testes e feedbacks hoje em dia, usar a inteligência artificial é absolutamente essencial. Ferramentas como o Perplexity, o ChatGPT e o Google Notebook funcionam como verdadeiros tutores instantâneos. Eles são fenomenais para mastigar artigos científicos complexos, responder dúvidas hiperespecíficas em segundos e criar simulações para testar exatamente aquelas suas lacunas. O retorno é na hora. Mas um aviso importantíssimo aqui. Essas ferramentas aceleram muito o feedback, com certeza, mas o trabalho pesado da neuroplasticidade, de reorganizar o caos aí dentro da sua cabeça, esse ainda é totalmente seu. Nenhuma IA vai conseguir abrir a trilha na floresta por você. E, finalmente, seção 6. Consolidação através do sono. O passo final e inegociável do nosso protocolo. Agora, o que é realmente interessante sobre esse slide é o seguinte. Depois de todo esse esforço maluco de criar trilhas, testar hipóteses e queimar neurônios, a gente entra numa etapa que acontece passivamente. Sabia que pular o sono literalmente destrói o trabalho que você teve estudando durante o dia? É sério! O nosso aprendizado de curto prazo tem um limite bem apertado. É justamente durante o sono profundo que o cérebro pega aqueles dados e transfere para o HD da memória de longo prazo. E mais, no sono REM, ele costura essas novas informações com o que a gente já sabia. E não para por aí. Durante o dia de estudos, as sinapses superativas acumulam resíduos. O sono atua como a equipe de faxina essencial que limpa todos esses detritos para o sistema não dar pane. Então, ignorar o descanso não é ganhar tempo, é literalmente sabotar e jogar no lixo as trilhas neurais que foram recém-construídas. Para amarrar tudo isso, a verdadeira essência de usar um protocolo de autoeficiência vai muito além de passar em provas ou ganhar certificados. O esforço, as noites bem dormidas, a correção de erros, tudo isso redesenha fisicamente a arquitetura do nosso cérebro. Como a gente viu na análise de hoje, aprender não é só acumular dados na mente, é sobre se reconstruir. A cada conceito difícil que a gente domina com esforço genuíno e ativo, ganhamos mais resiliência e humildade para encarar o desconhecido. No fim das contas, o grande poder do aprendizado não é a velocidade, mas sim na pessoa em que nos tornamos no processo. Então, deixa essa reflexão. Vale a pena continuar preso na ilusão do consumo passivo ou chegou a hora de finalmente abrir as trilhas certas na mente?